avassaladora no rendimento do jogador em campo, cara. Você acha que isso, eu não sei se te dizem, e aí eu vou formular bem essa pergunta pra não dar merda. Mas você acha que é um pouco da neymarização dos jogadores? E quando eu digo neymarização, porque o Neymar é o primeiro jogador a ter essa coisa do parça famoso. Que hoje os amigos do... Tem uma profissão entre aspas, são os amigos do Neymar. Que a galera não diz não. E o Neymar, por ser um cara geracional, eu acho que ele criou essa tendência. E você vê que os jogadores diferentes hoje que jogam na Europa são aqueles que fogem um pouco desse perfil... Tem personalidade, João. Dessa coisa de redoma, né? O próprio Vinícius Júnior, por exemplo. Ele tem os amigos dele, não sei o quê, mas ele é muito ele, assim. Sim. Você vê, ele defende as causas dele, ele se posiciona todo... Ele bate de frente. Ele é um cara de personalidade diferente do Neymar. Eu vejo isso, pelo menos. Você vê. O Neymar é um monstro, tá? Jogando bola. Jogando bola. É um jogador espetacular, extraordinário. Mas acho que o Neymar, exatamente por conta dessa redoma, desse vidro, dessa blindagem, ele não humanizou. É o que eu falo, por exemplo, o Marcelo Cabo teve aqui, um cara que eu gosto muito. O Marcelo Cabo já falou pra gente uma vez, não sei se falou aqui, eu não vi a entrevista toda, que ele acha que saiu do Vasco porque ele não humanizou, cara. Ele não se relacionou com o torcedor. Tudo bem que era uma época de pandemia, mas, pô, faz uma live, entra com a gente lá, fala em outros canais, dá uma entrevista com máscara à distância, mas sabe o que é, cara? A gente precisa humanizar. Eu me lembro da entrevista que a gente fez com o Juninho, Seu Potencial, que tá lá em Orlando. Cara, eu me lembro, o Juninho deu uma entrevista pra nós, você deve se lembrar disso. A primeira resposta dele demorou 40 minutos. Por que 40 minutos? Porque, porra, aquele moleque devia estar com aquele engasgado, cara, há 2 anos, 3 anos, ele queria falar isso a alguém. Só que não pode falar com o Juninho, porque o Juninho vai falar besteira. Por quê, cara? Deixa até ele falar besteira. Sabe por quê? Porque humaniza a relação, cara. Humaniza a relação. O Juninho nos deu uma entrevista que no dia seguinte... As pessoas... Eu fui ao CT numa entrevista, ele primeiro veio me cumprimentava e falar comigo, pô, cara, obrigado. Eu falei que você não tem que agradecer nada, cara. Eu só fico com pena de vocês. Porque muitos de vocês, às vezes, não prosperam, porque o torcedor pega no pé sem entender quem é o cara. Porque, olha, eu já convivi, João, com muito jogador ruim, cara. Muito jogador ruim da minha época, jogador ruim, mas que era parceiro. Era gente boa, era bacana, jogador limitado pra caramba, mas, porra, era o cara que a torcida gostava, porque era aquele cara fera, aquele cara brabo, aquele cara que, porra, era maneiro, era o cara que cumprimentava o torcedor, sabe? São coisas que a gente perdeu e a pandemia potencializou, porque tornou-se a maior desculpa de todas. Não, tá fechado, continua fechado. Por quê? Não se abre mais treino? Por que não se deixa as pessoas verem mais treino? Torcedor, por exemplo, tem medo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer eu tava num projeto lá em Petrópolis com o Serrano. A gente foi fazer um jogo na Granja Comari, o Serrano de Petrópolis contra o Fluminense do Abel. E eu era assessor e falei, vou divulgar. Óbvio que vou divulgar. E a torcida do Serrano, que é maluca, a torcida de Petrópolis é doida, foi até Teresópolis. Botou faixa, foram uns 200 malucos. E o Abel veio reclamar comigo. Pô, cara, tu divulgou, vai ter uma confusão. Eu falei, que bom, Abel. Bota pressão no teu time pra treinar. Aí ele falou assim, não, mas porque, pô, a gente tem direito de perder também. Eu falei, pô, tu tá preocupado em perder, velho? Acabou que eles meteram um sacolão lá na gente, não tem problema nenhum. Mas, cara, é isso. Eu acho que a gente precisa parar com esses receios de falar as verdades, mostrar as verdades. O que é verdadeiro precisa ser falado, cara. Só isso. Inclusive, você acha que um cara que ganha muito com o torcedor com isso e até, não digo que voltou pro Vasco contra isso, a gente vai falar um pouco dessa temporada, a gente vai falar muito do Vasco. Vamos falar do Caixotinho, já sei que você não gosta desse apelido, entre outros assuntos. Mas um cara que é muito humano nesse elenco do Vasco é o Búfalo Rossi, né? Sim. Já tem um apelido maneiro, é identificado com o torcedor, até aquela coisa de tirar a cabeça do mascote. Dá pra falar que ele é o cara, não digo que o mais humano, mas assim, é o mais humanizado de todos, pelo que... nesse trato com o torcedor? Ô, João, o Rossi eu não o conheço assim pessoalmente, tá? Esteve com ele hoje. Estive com ele hoje, saí de uma entrevista com ele agora. Fui recebê-lo no aeroporto quando ele voltou. O Rossi não era pra estar no Vasco hoje, não estava. Eu, na época, até me perguntaram, o que você acha do Rossi? Eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eles estão me perguntando. Eu falei assim, mas como jogador? Eu acho ele um bom jogador, não é um craque. Pô, mas ajudaria... Sabe o que ela fala? Pô, nesse momento, nessa merda que nós estamos aqui, cara, pelo menos vai ter um cara que vai correr, vai lutar. E, porra, a torcida adora o cara. A gente vai trazer a torcida pro lado. Não sei se teve alguma influência, mas acabou tendo. O Rossi é um cara inteligente. Que o Rossi não é um grande jogador. É um jogador útil. É um cara que faz o ponto antigo. Ele hoje brincou na coletiva de que a esposa do Verratti encontrou com ele em São Januário e falou assim, pô, volta pra ajudar meu marido, pelo amor de Deus. Quando é que você volta? Porque é isso, o centroavante gosta de ter ponta que chega ao fundo pra cruzar.
E ele entendeu isso. Porque eu não posso crer assim, o Rossi é vascaíno desde 2 anos de idade. Não é. Mas, cara, nutriu um amor, principalmente por 2019. É um cara que girou muito, ele jogou no Bahia, ele jogou na Chape, ele jogou no Inter. E, por coincidência, não se fixou em nenhum desses clubes. O Rossi, em 2019, não era um cara fácil. Não era um cara que criava muita confusão. Eu ouvi muito isso. Na época que o nosso amigo Mazuco estava lá, muita confusão dos bastidores. Aquele cara, eu me lembro de um jogo que ele saiu vestido e foi para casa sem tomar banho. Brigou com todo mundo no vestiário, pegou as coisas e foi embora. Assim, deu de porra louca, foi. Só que o torcedor gosta disso. E ele, inteligentemente, entendeu isso. E além de inteligentemente ter entendido isso, ele é um bom jogador. Ele é um jogador útil. E aí você junta a fome com a vontade de comer. E ele é um cara espontâneo, é um cara que fala, é um cara que troca Diego por Júnior, chamou o Dieguinho de Juninho, mas tudo bem, isso passa, entendeu? Fala, Juninho! Aí o Dieguinho, porra, é sacanagem, né? Mas... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!